nossa programação, nosso painel 2 está imperdível. Agora nós vamos falar para além do crédito. Nós vamos falar de vendas e educação. Como a educação pode se tornar um pilar para a venda, o lado invisível da ressignificação da eficiência em vendas. Quero chamar ao palco minha querida Solange Freitas, que é CEO da Vonex. A Solange transforma equipes comuns em times extraordinários. Guia empresários rumo à alta performance com estratégia, paixão e resultados reais. Solange. Cadê a Solange? Onde está a Solange? Enquanto a Solange não chega, eu quero chamar Williams Prece, que é empresário, escritor, consultor e educador com mais de 31 anos de experiência profissional, executiva e empreendedora. É sócio da Yasaka e empresário há mais de 16 anos e atua nas áreas de consultoria comercial e educação para negócios. Sobe com a gente aqui, Williams. Prazer tê-lo aqui, boa conversa para nós. Quero chamar aqui como participante do nosso painel, Fernando Manfio, CEO do Movimento Movou, para a nossa conversa. Cadê os aplausos do Williams? Cadê os aplausos do Fernando Manfio? Mais aplausos. Tá todo mundo nos outros canais que eu tô ligado. Vamos lá. E agora eu quero chamar o nosso host, querido Túlio Freitas, CEO da Yasaka, profissional com mais de 35 anos em vendas, mais de 30 anos em liderança e sócio cofundador da Yasaka. Também acabei de saber, esportista, campeão paulista de triatlon, pratica Ironman e tem como propósito transformar vidas com educação e exemplo. Obrigada. Boa conversa para vocês. Muito bem. Vamos lá. Muito bom. Olha só, painel quente para além do crédito. Que provocação é essa, né? Como é que a gente vai lidar com essa coisa? E mais do que falar do que tem para além do crédito, eu acho que o ponto de atenção aqui, né, Williams, Fernando também, é essa questão de reestruturação. Praticamente a gente percebe que esse movimento já está acontecendo nas empresas, a gente discutiu muito nos bastidores e vamos ver o quanto que isso a gente consegue aprofundar com a turma que está aqui para a gente discutir esse tema. Primeira coisa, assim, na Yasaka, a gente já realizou mais de 1000 diagnósticos em empresas do mercado financeiro, participando, na grande maioria, cooperativas de crédito, bancos, também cooperativa agro, cooperativa médica, de transporte. O que a gente tem percebido muito? Algumas descobertas importantes. A primeira delas é assim: o que é esse além do crédito? Nada mais é do que para nós um movimento invisível que já acontece nas organizações. Esse é o ponto de atenção. Ou seja, já vem transformando a forma que as pessoas vendem, fazem negócios, a forma que as pessoas lideram e a forma que as empresas estão formando seus educadores, formando suas equipes. E esse é um desafio que a gente traz nesses 3 primeiros temas como um ponto de atenção. 3 grandes pontos importantes. Primeiro, a ressignificação do processo de vendas. A gente discutiu bastante. O que a gente tem percebido? Um movimento forte entre qual é o objetivo de bater meta e o significado de quando eu bato a meta. Vocês falavam agora há pouco no painel anterior de cultura. Isso está integralmente ligado à cultura. Quando a gente discutia isso, era assim: qual a descoberta? Gente, aquela coisa da pressão, aquela coisa do bater meta pelo meu resultado, está deixando de fazer sentido para as pessoas, principalmente das novas gerações e com o incremento de tecnologia. Está deixando de fazer sentido. Como é que a gente vai lidar com isso agora? Os nossos líderes estão acostumados a bater meta com campanha, com premiação, faz o que agora? Né? O que a gente faz com a meta? Ela precisa ser batida, ela precisa ser entregue, precisa prosperar. Agora, um segundo ponto que nós vamos discutir também aqui no nosso painel, que a gente percebe, é a ressignificação não só da venda, mas da forma que eu faço educação corporativa. Então, aquela coisa de levar o treinamento como um ponto de um evento onde o líder de educação estava muito ligado à gestão de pessoas, ali estava muito ligado a conteúdo, a quem fez, o que assistiu e saiu dali já está sabendo, já ficou para trás.
Quer dizer, hoje tem muita informação, a informação está disponível, as pessoas sabem muito, porém aplica pouco. Então isso ficou para trás. Aí vem uma evolução quando você fala, puxa, mas tem aí um processo continuado, eu posso dar uma educação contínua, eu tenho que garantir que aquele nanovídeo que eu estou soltando de 30 segundos já não está funcionando mais, eu preciso gerar uma educação continuada. Tá, mas como é que eu faço para, de fato, as pessoas evoluírem do treinamento, passarem pela educação e ir para um aprendizado contínuo, onde ela assume de fato, o protagonismo de aprender e desenvolver num mundo onde informação já não é mais diferencial. Então, vamos discutir sobre isso também. E outro tema que a gente pensou para falar além, né, para falar além do crédito, é essa questão da liderança. Se não é ela, a batedora de tambor, né, quando eu falo liderança, eu falo desde a diretoria como cultura, mas principalmente o líder da média liderança, ele está muitas vezes nu, ele está sozinho, ele não sabe como que ele vai lidar com esse novo jeito dessa nova geração. Então ele está ali muito... E essa nova geração que já assume a liderança, já assume papéis de liderança. Então como é que ele vai lidar com isso, sendo que tudo que ele tinha no sopão cultural dele de vitória durante os últimos 20 anos foi: eu controlo, comando e puno. Se eu, ou eu puno ou eu dou pressão, e eu não posso mais botar pressão, nem que eu queira, porque agora os níveis de absenteísmo são absurdos, o presenteísmo, as pessoas vêm para trabalhar, mas só vem o corpo, não vem a alma. Então, burnout, burn-on. O Brasil hoje, para quem ainda não sabe, é o segundo maior consumidor de ansiolíticos do mundo. Então a gente tem aí uma questão muito forte que a liderança está ali. O que eu faço? O que eu fazia não funciona mais, a meta leva ao produto, não combina com a venda, eu preciso ressignificar o jeito de vender. Então essa salada que a gente preparou aqui para a gente discutir nesse painel, e tem papo para mais de metro, né? Agora, se eu saio do controle, comando e punição, para onde eu vou? Para educação, acompanhamento e apoio. Como fazer isso? Que tipo de ferramentas que eu vou usar? Como é que eu mudo esse jeito de vender? De educar e tudo mais. Então a gente está preparando para isso. E é claro, né? No nosso ponto de vista aqui nos bastidores, discutimos que isso já não é mais um desafio, já é uma realidade. Já está acontecendo isso o tempo todo nas nossas empresas. Nossa proposta aqui no painel hoje é simples, é olharmos juntos com quem está vivendo na prática esse movimento. Estamos falando aqui com grandes responsáveis por equipes, e é claro, eu já deixo uma contribuição. Poucas literaturas falam sobre isso. A Yasaka tem um livro escrito por mim, pelo Williams e pelo Cazu, somos 3 sócios, e a gente aprofundou muito nesse tema para falar desses 3 processos de como lidar com essas questões. Inclusive esse livro, Fernando, ele traz uma contribuição muito forte, que ele traz ferramentas, traz propósito, traz significado e traz de verdade um caminho de ressignificação. Ele conta a história de uma pessoa que passou por todo esse cenário e se desenvolveu bem. É por aí? Vamos lá? Vamos falar um pouquinho mais sobre o nosso painel? Algumas perguntas, vamos discutir sobre isso. A foto aqui do livro tá bonita, hein? Eu ganhei esse livro. A foto está muito bonita do livro, eu ganhei esse livro, ainda não comecei a ler, ganhei semana passada, né? Não comecei a ler, vamos estar junto aí nesse livro. Maravilha. Nada da Solange aparecer, né? Meu Deus, tá bom, então beleza. A Solange está por aí? Tá. Será que Ela estava chega? aqui, eu vi ela, mas eu acho que, não sei. Depois a gente vai buscar ela. Vamos lá, vamos fazer Daqui a pouco nós. ela aparece aí. Vamos fazer nós, vamos fazer nós. Vamos lá. Acho que o primeiro papo aqui, que a gente pensa assim, perguntas aí, se a gente pensasse nessas 3 fases, a gente poderia pensar assim, né? Vamos lá. Essa eu vou mandar para você, Williams. Começa contigo aí sobre venda. Né? Vamos lá, entendendo que vender já não é mais aquele exemplo de bater meta por si só. Se a gente está falando que não é só esse o objetivo, venda, será que estamos realmente formando equipes para vender crédito ou para simplesmente transformar vidas por meio dele? Bom, Túlio, obrigado pela pergunta. Prazer estar com todos vocês. Prazer estar com você, Fernando. Que alegria estar aqui, né? É muito interessante porque quando a gente fala para além das metas, a gente está falando o que está por trás de um número. E quando a gente fala de crédito, né, Túlio, que é o que você está trazendo essa proposta, a gente percebe... será que a gente está formando, de fato, pessoas para dar crédito como uma operação pura e simples, né? Que vai depois gerar Só um pouquinho que a Solange chegou. Opa, chegou. Bem-vinda. Tudo bem, Solange? Desculpa, prazer, Solange. Tudo bem, Solange? Vamos chegando. Estamos começando a primeira pergunta, Solange. Está aqui seu microfone. Bem-vinda. Então eu falava, né, Túlio, será que isso vai gerar só um resultado onde aquela instituição financeira que concedeu o crédito, seja ela um banco, uma financeira, seja uma cooperativa de crédito, né? Ela está olhando efetivamente pelo número final de crédito que ela está concedendo?
Ou será que as pessoas estão percebendo que por trás desse crédito existe a transformação de uma empresa, de novos postos de trabalho, a transformação de uma realidade de uma comunidade, né? E você falando sobre isso, Túlio, me lembrou muito. Tem um dado. A gente está muito junto do cooperativismo, né? O Sato poderia estar com a gente hoje aqui até para falar um pouquinho, mas não foi possível. Então acho que eu tenho um pouquinho de conhecimento para falar sobre cooperativismo também, por estar atuando há tantos anos dentro disso, pela IASACA. E a gente percebe, né, que em regiões do Brasil, Fernando, que a gente tem uma cooperativa de crédito, onde muitas vezes aquela instituição financeira cooperativa é a única instituição financeira da cidade, o quanto ela agrega de resultado no PIB da cidade por ter uma cooperativa de crédito concedendo crédito. O quanto o efeito multiplicador do crédito ele é poderoso, né? Tem uma pesquisa da FIP muito recente, junto com a OCB, que é a Organização das Cooperativas Brasileiras, onde ela diz que a cada R$ 1 que você concede através de uma cooperativa de crédito, isso gera R$ 2,54 no PIB de multiplicador, efeito multiplicador. Quando você concede R$ 43 mil, por exemplo, para um empresário de uma cidadezinha lá dos rincões do Brasil, você consegue com R$ 43 mil gerar um emprego a mais, porque aquele crédito ele mudou a realidade daquela empresa, né? Então, despertar isso no nosso time, que não é o número pelo número, mas o efeito que esse número está gerando na vida de outras pessoas. E eu vi o painel anterior falando muito sobre cultura, né? E falando sobre propósito. Isso é o propósito, né, Fernando? Cara, por trás desse número de crédito, que realidade eu estou efetivamente transformando? E aí a gente precisa falar mais disso com as nossas equipes comerciais. Então, se um vendedor chega lá comemorando que concedeu 1 milhão de crédito, ao invés de você bater palma para 1 milhão de crédito, talvez você pergunte para esse vendedor: que impacto isso gerou na vida de quem pegou esse crédito? Isso vai direto para a cultura. Isso vai direto para a cultura. Então, aí já é até um poder da liderança começar a influenciar essa cultura de uma maneira diferente, tá bom? Então, acho que é isso, Túlio, que eu gostaria de trazer para a gente começar esse debate. Não, muito legal, obrigado, Williams. E aí, vou emendar daqui, falando de educação, vou mandar para o Fernando. Fernando, se a gente pensar aí nessa ressignificação do processo de educação, hoje, o que você percebe na maioria das empresas, sabe que você trabalha com muita gente, se estamos educando para o presente, assim, operacionalmente falando, ou para o futuro estratégico de uma cooperativa de negócio, a gente está de fato educando, estamos ensinando aprendizagem, ou ainda estamos ligados no conteúdo que eu passo e saber é o importante? Ainda é a segunda hipótese, né? Ainda é uma passagem de conteúdo decorado e não totalmente entendido e repassado muitas vezes de forma distorcida, né? Então acho que esse lance de vendas é muito interessante, porque quando você fala ainda de o vendedor, essa figura, por exemplo, no crédito pessoa física, isso já existe muito pouco, né? Existem as pessoas que criam políticas de venda, né? Que ele não é o vendedor. Então a maior parte aqui de crédito massificado, o que está por trás, o vendedor é o cara que coloca a meta, define como vai vender, coloca taxa de juros, ele está nesse lugar, né, de criar alguma coisa. Uma modelagem, né? Ele tá modelando a venda, mas ele não vende, né? E aí eu acho que para esse cara, essa consciência tem tudo a ver com cultura no trabalho anterior. O que a gente está buscando, né? Prosperidade ou só ganhar dinheiro, primeira coisa. Mas para atender ao cliente, porque assim, quando você fala em pessoa física, o atendimento e a venda, né, só é 1 a 1 quando vai ou para manutenção ou para cobrança, né? É ali que acontece a venda, a revenda. Porque a venda não é só a modelagem mesmo, o cara vai lá e compra. Então, a hora que ele faz essas políticas, ele não está, de certa forma, contatando com o cliente. Então fica muito complexo você passar o seu valor para aquele cliente que você não tem nem contato. Ele está exatamente nas políticas, muito mais na comunicação, né, que você tem em todas as suas propagandas e tudo mais. Tá ruim aqui, né? Tá. Na comunicação que você joga para o mundo, na sua taxa de aprovação e como você oferece juros, porque tem gente que oferece juros a 30% ao mês
para aquele cliente desesperado. Então, será que isso é para prosperidade, né? Muito hoje não se sabe o que a pessoa está fazendo com o dinheiro, né? Antes tinha um pouco dessa intenção do crédito. Você quer crédito para quê? Né? Hoje a gente não sabe, né? Então, fica muito complexo a gente colocar para o vendedor essa questão. Então, eu acho que inteligência artificial pode sim ser um fator primordial para trazer uma humanidade maior, né? Um certo conceito de propósito maior através do IA. Não vai ser o ser humano no mundo massificado que vai conseguir fazer isso, né? No massificado, sim, né? E no mundo contigo. PJ é diferente. Ou Perfeito. nas próprias cooperativas que tem um intermediário. O agro muito forte. Isso, é diferente no agro, isso é diferente. Vai ter 2 palestras de agro também hoje. Então, assim, tudo isso é muito forte quando você tem essa opção, né? Mas na maior parte aqui, né, das pessoas que estão aqui nesse evento, eles não têm essa opção, né? Então isso é interessante. Mas eu acho que trazer isso para uma cultura de IA faz todo sentido também. Legal demais. E quando a gente fala de IA, a gente fala que o profissional da moda agora é o math man, né? É o cara que manja de realmente de ciência de dados para ter mais resultado, massificado e tudo mais. A IA vem estender essa questão, né, Tem até uma pergunta para você, Sol, sobre isso, mas ela vem estender essa questão do pensamento humano, quer dizer, estender o cérebro humano, gerar mais velocidade. Agora, aquela figura do Superman, de antigamente, quando ele pode, seja na concessão, seja no BI, seja na análise de dados, seja na criação da IA, esse cara vai fazer a diferença de mercado, porque a IA não vai ter uma cultura, no meu ponto de vista agora, estou deixando de ser host para trazer a contribuição, a IA ela não vai ter a capacidade de analisar uma alma humana se ela não estiver sendo colocada a favor do número. Não é? Então, o Goethe falava, né? O primeiro sinal que não sabemos o que estamos fazendo é a obsessão pelos números. Tá cheio de gente que fala a frase de alguém, né? Eu já vi você falando sobre isso num post, mas de fato eu queria trazer a lembrança desse cara, porque é muito legal. A gente fica às vezes saindo de uma reunião buscando mais número e não entende o que está por trás dos números. Então, eu acho que essa figura humana, tendo esse raciocínio, como o Williams trouxe, de falar, cara, o que nós estamos comemorando? 1 milhão de crédito ou 1 milhão de... Puta, mas eu não tenho essa informação, não tem porque não buscou, porque a IA consegue buscar isso facilmente, uma pequena pesquisa gera dado fácil. Então, a gente fazer isso, cara, eu me lembro de um banco que falava, nem parece banco, lá em 1900 e bolinha, né? Já trabalhei nesse banco. Quer dizer, a gente já não queria pensar em ser banco naquela época, a gente não queria pensar no mercado financeiro, por quê? Por causa dessa questão de só massificar. Agora, massificar com humanização, considerando isso, pode ser um grande diferencial no meu ponto de vista. Mas, olha só, falando em tecnologia, Sol chegou para o nosso... Você foi devidamente apresentada pela nossa embaixatriz. E, Sol, eu queria tem uma pergunta para ti, que tem a ver com o IA. Estou procurando ela aqui. Ela fala exatamente do seguinte, ó. Vamos lá. Como que a gente pode manter o ser humano no centro da operação de vendas em um mundo cada vez mais automatizado e orientado por IA? Acabamos de falar do tema, você já pega daí. Oi, tá ouvindo? Bom, é assim, quando começou, né? Tá ouvindo? Não tá ouvindo? Então, quando começou a IA, né? E aí via-se um monte de gente com desespero e tal, e começou a ter as vendas, né, para a área comercial, né? Eles começaram a fazer a voz semelhante ao ser humano, né? Só que assim, eu sempre entendi que dentro do mercado que eu atuo, que é a área comercial, que é B2B, e o grande corporativo, que a IA não iria substituir o ser humano. E até hoje eu continuo pensando nisso. Porque o que a IA faz para nós? Ela agiliza todos os processos, ela dá uma inteligência maior até nas frases, nos e-mails que nós vamos mandar, na forma de abordagem, porque se você treinar bem uma IA, um vendedor, se ele tiver uma IA só para ele treinar bem a IA começa a falar praticamente como ele. Então, facilita ele em um monte de coisa. Nisso, você ganha agilidade. Nutre, né? No marketing. Nutre, exatamente. Você ganha agilidade. E nós sabemos que o mercado, para você ganhar mercado, você tem que ser ágil. Você tem que chegar primeiro, principalmente quando você está dentro de uma área comercial. Você não pode perder tempo. Você não pode virar para um cliente e falar que a proposta dele vai demorar 7 dias para ser feita. Né? Então, assim, para mim, a IA ela veio realmente para acrescentar, vai revolucionar, já está revolucionando a área comercial. A gente utiliza bastante a IA já dentro da empresa e podemos utilizar mais. A gente está trabalhando para isso, até para conhecer, né? Mas, assim, eu vejo a IA, assim, no B2B, eu não vejo ela substituindo. No B2C, tem alguns produtos que eu acho que ela substitui 100%. Tá? Muito bom, legal. Compartilhamos da mesma crença
E aí a minha pergunta agora vai para o Williams, se você puder passar para ele. Williams, imagina o seguinte, Manda aí. falamos de 3 temas, né? Falamos de 3 temas. Ressignificação do jeito de vender, do jeito de liderar e do jeito de educar. Vamos falar um pouquinho de liderança? Vamos. Acho que esse tema é instigante, tem muitos líderes aqui também. O quanto nossa liderança está preparada para formar novas lideranças e não apenas seguidores. E aí eu estou falando do quê? De convidar uma reflexão para desenvolvimento e protagonismo. Túlio, esse é um tema realmente instigante, porque a gente começa a refletir aquilo que você falava na sua introdução, né? Hoje quando você... Tá ouvindo bem? Vocês estão ouvindo? Quando você fala de liderança, né? E principalmente quando você fala de uma liderança que concede crédito de uma equipe comercial e tudo mais, existia aquela máxima antigamente que o líder ele sentava por trás de uma planilha, atribuía as metas para sua equipe e ficava trabalhando em cima de uma liderança de planilha, né? Fez, não fez, por que não fez? E era uma coisa que você chamou de comando, controle e punição. E quando a gente começa a perceber que hoje o mercado já mudou muito, que as pessoas que estão entrando nesse mercado são pessoas de uma geração Z, que querem entender muito mais porquês, que querem ter significado no que elas fazem, você estabelecer uma relação de liderança onde você só comanda, controla e pune, já não cabe mais. Porque as pessoas querem ter a oportunidade de ter autonomia no seu trabalho, mas também ser educada, ao invés de ser comandada, ser educada. Ao invés de ser controlada, ser acompanhada. E ao invés de ser punida ou premiada, que ela possa ser educada, acompanhada e apoiada. Apoiada, inclusive, na hora que você precisa cometer um erro. O erro começa a ser necessário dentro de uma cultura para que você não gere uma cultura do medo. Uma cultura que você crie lá, assim, poxa, eu não posso ousar, eu não posso criar nada, porque se eu errar, eu vou tomar nos dedos. Então essa liderança começa a ter que ser uma liderança muito mais inspiradora do que controladora. E aí isso vai fazer com que essa nova geração que venha comece a olhar para esse líder e entender, poxa, tá aí uma coisa legal de se fazer, de começar a educar as pessoas, de apoiar, muito diferente do que eu, de repente, vinha vivendo, que era aquela liderança antiga que só comandava, controlava e punia, ou premiava. Então, para essa geração que está entrando, e as pesquisas até mostram, né, Fernando, Solange, que o que mais retém as pessoas dentro da empresa, muitas vezes não é o salário, muitas vezes não são os benefícios, mas é ter uma liderança que o cara fala, puxa, essa é a liderança inspiradora. Da mesma forma que quando ela vai embora e você faz, por exemplo, uma entrevista de desligamento, na grande maioria, 70%, 80% estatística disso, as pessoas vão embora não pela empresa, mas pelo seu líder imediato. Então, para você criar uma nova liderança, Túlio, vai ter que mudar um pouco, na minha visão, o modelo dessa liderança que está aí, que também está aprendendo a lidar com essa nova geração que está vindo, para que ela se torne mais inspiradora. E aí ele fala, poxa, eu quero assumir esse papel, porque hoje tem um apagão de liderança. Ninguém mais quer assumir liderança, principalmente o jovem, né? Não inspira, né? Esses dias eu vi um exemplo de um colega nosso ele é dono de um escritório de advocacia e ele falava, cara, eu não entendo a minha equipe, eu não sei o que está acontecendo, eu não entendo. Eu falei, que tal você começar a entender? Pode ser uma boa provocação, aí o problema está no verbo, né? E essa nova geração, mas eles não querem ser o que eu quero. Eu falei, mas você quer o quê? Você tem 5 pontos de safena, você casou 3 vezes, você mora longe dos seus filhos não te veem. E só porque você tem uma Mercedes, você acha que ele vai querer ser você? As coisas estão mudando, né? Ele deu esse mesmo sorrisinho que você está me dando. Eu falei, não tinha parado para pensar nisso. Mas eu acredito que a gente tem um vai e vem, né? Tem um negócio que não é nem preto nem branco, é cinza. Tem que ter a cor o exemplo é ruim, mas assim, tem que ter um degradê dessa mudança de cultura, porque eu entendo que o líder antigo, ele venceu assim. O cara tem o mérito dele, né? Ele sofre da síndrome do Gabrielão, né? Eu nasci assim, vivi assim, vou morrer assim. Mas o líder novo, ele fala, cara, eu tenho que mudar isso tudo. Então fica aquela queda de braço. Quem vai vencer? Eu acredito que o líder, seja novo ou antigo, que souber dosar, ele deixar o ego de lado, aí passo pelo autoconhecimento, né? Que você falou ali atrás. Ele cuidar do ego, assim, se ele deixar uma postura vaidosa e começar, deixa de fazer uma coisa vaidosa e vai dosar aquilo que você está olhando entre o humano e o resultado, entre o prático e o conceitual. Quer dizer, para que você possa ajudar a contribuir e apoiar aquela pessoa a se desenvolver. Por quê?
Dizem as pesquisas, né, Williams? Você trouxe de uma forma muito sutil, mas eu quero complementar. Quando você acredita que o dinheiro é mais importante para reter talentos, dizem as pesquisas, essa pesquisa da Price diz mais ou menos assim, ó, já que você não me deu carreira, cultura, desenvolvimento, aprendizado, pelo menos compre a minha alma, não é? Se não é quase que um pacto com coisa ruim. Então, não podemos acreditar que a gente vai viver disso. Então, vamos lá começar a trabalhar essas coisas nas nossas empresas. É por aí, Fernando? Não, com certeza, né? Eu acho que aí você está falando de intenção, né? Você está falando de atenção e você está falando de atitude, dos 3 Is do Mindfulness, né? Que é o que todo mundo está precisando. Então, essa liderança antiga, você falou dos tons, né? Uma coisa do degradê e me lembrou dos 50 tons de cinza, né? Que é um livro... Que ninguém conhece, né? Pois é, que é um livro que não tem a ver com sexo, né? É um livro que tem a ver com o despertar de um ser humano que nasce na pobreza e depois chega no ápice da harmonia na sua vida. Então ele nasce em puro sofrimento. Os 50 tons de cinza são ele, né? Ele buscando cada um dos tons para sair do preto pro branco, né? Ele sai do inferno, porque ele a figura é muito interessante, porque isso acontece com a nossa liderança. Muitas vezes a gente está treinado para isso, treinado para morder, para arrebentar, para quebrar, para fazer uma cultura antiga, que era mais ou menos um inferninho, vamos dizer assim, né? Para chegar numa cultura altruísta, que seria o céu. Então é interessante esse filme, não os filmes, mas o livro, comentando isso, que ele não suporta fazer essa transição sem contratar alguém para demonstrar para ele o que é sofrimento, porque ele não consegue viver sem sofrimento. E todo o trabalho dos tons de cinza é ele sofrendo cada vez um pouquinho menos, para ele chegar lá. É muito interessante. Depois virou sexo, etc. e tal, virou livro. Sim. Mas assim, é importante a gente perceber que a transição de uma geração para outra, ela tem 50 tons de cinza. Não adianta chegar no moleque, porrar ele e querer que ele entenda a geração anterior e nem vice-versa. É isso. Para ambos é uma transição muito serena, onde ele precisa entender qual é a dor, né? E apesar da dor, ele está identificado com aquela dor, então ele precisa entender que aquela dor existe, que ela é real, que te trouxe até aqui. Mas ele não viveu, né? Mas trouxe até aqui, né? Ele sobreviveu. Um pouco daquele painel de cultura que a gente acabou de fazer, e daquela fala que cultura é o jeito que as pessoas aprenderam a sobreviver dentro de uma empresa. Não, perfeito. Olha só que louco isso. E às vezes elas têm que colocar uma máscara para ser amada e ser aceita, a maior Exato. busca do ser humano, e começa aí. E como é que você tira a máscara de uma hora para outra? Não é assim. Não é assim. Você vai tirando de pouquinho em pouquinho. Eu me lembro do meu avô falando assim, só vou te passar uma pergunta, mas eu me lembro que meu avô falava assim, ó, você vai mudar de empresa? Como assim? Claro, ele é do pós-guerra, ele viveu uma realidade que ele tem um cartão de honra ao mérito, que ele trabalhou numa ferrovia e nunca faltou. Então tem lá uma que estava na parede dele que ele nunca faltou, 35 anos de trabalho. Né? E aí ele achava ruim. Depois, os nossos pais já falavam, como assim? Né? Agora o problema, você vai mudar de cidade? Como assim? Né? Então, quer dizer, é claro, provavelmente, se a gente falar para a garotada de hoje quem foi Ayrton Senna, eles vão falar, foi um grande piloto com um carisma enorme. Porque eles não viveram aquele país que tinha 90% de inflação, e todo mundo tinha muita dificuldade, e o Ayrton Senna era a junção do almoço de domingo, a gente só tinha televisão, não tinha celular. Estava todo mundo assistindo televisão, do vovô ao neto. Então, dificilmente ele vai entender quem foi. Você tem que ter muita paciência para contar por que o Ayrton Senna não é tão famoso quanto... É tão famoso, e os outros dois brasileiros que são tricampeões não são famosos, como o Emerson Fittipaldi, não são tão famosos ou envaidecidos, e o Nelson Piquet. Quer dizer, o Ayrton Senna é um ícone mundial. Por quê? Porque ele fez uma... Agora, a galera não vai entender isso. Então, pegando daí, a pergunta para a Sol é essa. Sol, qual é o papel da liderança na criação de uma cultura de vendas mais humana e conectada, considerando gerações, IA e tudo que vem por aí? Bom, o papel da liderança é realmente escolher o tipo de cultura que ela quer trabalhar. Se você trabalha com uma cultura, principalmente, vamos falar assim, a gente está falando de vendas, né? Área comercial, que seja cobrança, que é muito parecido com vendas, né? Eu já trabalhei nas duas áreas.
Se você tem uma liderança que ela só cobra resultado, porque a gente sabe que a área comercial, a área de cobrança é uma área maçante, vive de resultado. Então, se a liderança ela veste essa carapuça, que ela só vai cobrar resultado, dinamismo, então ela vai deixar o lado humano de lado. Ela deixa o lado humano. Agora, se a liderança começa a olhar o lado humano, olhar para as pessoas, que tem uma cultura de olhar para as pessoas, ela já começa a criar conexão, ela começa a criar outros valores dentro da equipe. Aí não vai ficar só o valor de dinheiro, porque quando você tem a cultura que não é humana, que é mais em resultado, você tem essa cultura que vocês acabaram de falar aqui, que é a cultura movida pelo dinheiro. A pessoa fica lá até ela se estressar, até dar um infarto. Ela morreu, ela arruma uma proposta maior, uma proposta melhor. Agora, quando o líder, ele é totalmente responsável para criar esse tipo de cultura dentro do departamento. Ele tem que criar, quando ele cria uma cultura humanitária, ele recebe outros valores e com certeza um resultado melhor. Porque eu já vim de empresas, né, que a cultura realmente era só focada em resultado, né? Trabalhei até ficar doente e hoje, como a gente tem um poder maior na empresa, né, você pode criar a sua própria cultura. E a gente vem assim, desde quando montou a empresa, a gente sempre veio trabalhando em cultura e cada vez remodelando a cultura. E a gente chegou à conclusão que a gente tem que trabalhar a cultura de pessoas. Porque quando a gente trabalha a cultura de pessoas, o vendedor, o gerente, ele atende melhor o nosso cliente, ele engaja melhor com o colega de trabalho e ele não larga a empresa à toa. Entendeu? Porque ele realmente se apaixona por estar trabalhando ali. Então, não é R$1.000 a mais que ele vai largar a empresa. Então, a liderança ela é totalmente responsável por isso, porque eu já vivi em empresa que tinha uma cultura muito de resultado, uma cultura que batia forte, e eu consegui isolar a minha equipe. Na época, eu era gerente comercial dessa empresa. Eu isolei a minha equipe e a minha equipe ela trabalhava da forma que eu gostaria que eles trabalhassem, que era uma forma mais trabalhando outros valores, trabalhando resultados pessoais para ele, não só meta de empresa. E a empresa, depois de levantar os meus resultados dentro de todos os gerentes, eles me chamaram para conversar que trabalho diferente eu fazia com a minha equipe, que o meu resultado era muito superior do que as outras gerências. Eu falei, eu não faço o que vocês pedem para todo dia chamar o vendedor 5 horas da tarde e ele justificar tudo que ele fez. Eu não mando ele contar quantas empresas ele prospectou. Eu não falo para ele vir trabalhar doente, que nem alguns gerentes fazem aqui. Eu trabalho de uma forma diferente. Né? E acabou sendo espelhado para a empresa ter uma cultura mais humanizada e olhar mais para a pessoa. Quando a pessoa olha mais para o resultado dela, automaticamente ela traz o resultado para a empresa. Você sabe que eu vejo isso no esporte. Eu faço esporte há muito tempo, triatlon, há 7 anos. A Tâmara citou aqui. E o ano passado eu fui campeão paulista, né? Mas a minha primeira prova ela não contou. Em 2017, eu fiquei em 20º lugar na primeira prova. Meu objetivo era terminar, não era ganhar. Tinham 21 pessoas, tá? Tem um que não terminou, aí eu terminei em 20º, então não fui o último. Mas depois fui desenvolvendo e fui melhorando. E o legal é que eu tinha só que me preocupar com o meu desenvolvimento, como você falou. Em comer melhor, em treinar melhor, em aprender a lidar com as estratégias a cada troca de... Porque as coisas são muito rápidas. Tá aí a pandemia que tirou completamente a liderança. Veio a história do home office, como é que é, vai, não volta. Não é simples ser líder, mas também não pode se vitimizar. Ele está com o poder de fazer essa mudança, né? Então, quando a gente pensa em liderança, aqui na Yasaka a gente fala assim, Fernando, vou mandar para você, que a gente fala assim, ó, entre humanizar uma liderança humanizada e uma liderança voltada a resultados. Liderança e resultados. Qual é a palavra mais importante que aparece agora, em crédito ou em vendas, ou seja, em retenção, onde for? Qual é a palavra mais forte que aparece? Né? Olhando para o público aqui. Algumas pessoas dirão, a cultura da humanização. E quem está falando o resultado fala assim, lá vem o pessoal que abraça a árvore. É ou não é? É ou não é? A gente não escuta isso? Então. E o pessoal que abraça a árvore fala, lá vem os loucos que querem matar todo mundo. Dá-lhe tarja preta. Vamos trazer aí, quantos atestados a gente tem esse mês aí de absenteísmo. E vira uma guerra sem fim, as pessoas simplesmente não se escutam. E para nós da Yasaka, a palavra mais importante entre social e econômico, entre humano e resultado, é o E, que nós aprendemos lá atrás, na 5ª série, né? Ainda é a 5ª série na minha época, né? Que a gente falava que era o E, é a conjunção aditiva, ela soma. A gente tem que parar de gangorrar. Sabe por quê, Sol? Eu tenho percebido que quando a gente vai mudar a cultura, o Williams já viu isso muitas vezes, quando o cara entende que ele não precisa ser um carrasco para ter resultado, ele começa bem, do dia 1º ao dia 20. Aí no dia 21 o resultado não está indo bem, ele arranca um capitão do mato, um chicote que ele tinha guardado na 3ª gaveta, e ele, né, num negócio meio escondido, ele arranca e começa a descer o chicote na galera.
Aí a galera fala, meu, qual que é desse cara? O que ele quer da vida? O que a gente tem que fazer? E aí é crise existencial, é o que a gente tem visto. Você já tem visto isso por aí também, Fernando? Eu tive isso, mas muito mais do lado de inadimplência do que de vendas. Lidar com mais. inadimplência em alto risco, como trabalhar na Fininvest com 15% ao mês de juros, não é moleza para você falar em prosperidade, em humanidade, né? Não é fácil, né? É um lugar quase impossível de você perceber que de cima para baixo é um trabalho e você de baixo para cima está tentando criar outro que ambos impactam em grana, né? Então, assim, é um trabalho trazer uma... Eu tinha uma cultura muito forte na minha área de gestão de riscos, muito forte, né? Mas obedecia a regra de culturas que eu não concordava, né? Você vê uma senhorinha, nunca esqueço desse exemplo, se o Ricardo tivesse aqui ele ia lembrar, uma senhorinha que emprestou um dia, sei lá, R$ 100 naquela época e pagava 40 por mês em 10 meses, né? Doía, né? Mas o que a gente podia fazer? Começar um processo de transformação a partir daquela área. É isso que eu trabalhava muito com eles. Gente, a gente precisa fazer o nosso melhor, com o nosso melhor, com a melhor capacidade de discernir do bom do mal, né? A gente vai começando a conquistar essa empresa para ter mais resultado saudável e não precisar apelar, né? Isso era a Fininvest. E a gente foi transformando isso. Então, muitas vezes é gozado, porque você entra num lugar e você quer implantar a sua cultura. Eu, por exemplo, que depois de 40 anos de crédito falando de decisões, né? Então, agora eu quero que de uma hora para outra todo mundo aceite que autoconhecimento é a melhor ferramenta do planeta, né? Mas assim, não é por aí, né? Então, o que eu fiz? A minha parte. Criei uma cultura interna, da qual hoje depois virou a Go On praticamente. Quase todo mundo que trabalhava comigo lá acabou saindo das corporações financeiras para ir trabalhar comigo, virou minha consultoria de 18 anos, né? E hoje tem uns 10, 15 aqui. E esse clima maravilhoso que tem aqui. Então, isso foi criado lá atrás, com esses propósitos. Mas mudou a cultura financeira da empresa? Não. Não, nós saímos antes, né? Inclusive, eu fui demitido, né? Na época, né? Quando um presidente do Itaú assumiu lá, e era outra regra, era outra parada. Eu não servia com a minha cultura, né? Então, eu fui demitido na época. Foi quando eu criei, graças a Deus, foi quando eu criei a Go On. Então, acho que é muito complexo, e volto de novo aos 50 tons de cinza. A gente tem que incorporar que existe uma transição. A gente faz até um ponto. É tudo que a gente pode dar, mas a gente não vai mudar, por exemplo, a política brasileira. Quanto tempo nós vamos demorar para mudar a política brasileira? Não sei. Mas aqui, ó, a gente precisa mudar a nossa política, a nossa forma de ver e ter um povo que vive bem. Nem que esse povo seja 5 pessoas, 10 pessoas ou 30 pessoas. Mas um povo que é contra essa política, mas que não vai ser binária, que não vai guerrear e que vai tentar transmitir. Então, assim, não é uma coisa simples mudar o mundo, né? A gente fala coisas bonitas, não é coisa simples ligar a liderança. A gente tem que ter resiliência, como se chama nosso livro Frágil. Né? Adoro aquela questão dele. Não é resiliência, porque às vezes resiliência é uma questão de... Mas então, não é sobre resiliência, talvez é sobre ser antifrágil, que é diferente o conceito que ele traz, né? É bem diferente. Eu demorei assim para entender. A gente ser antifrágil é continuar enfrentando e gostando dos desafios que vão nos levar em algum momento, não nessa vida talvez, que o mundo chegue em algum lugar. Maravilha, é isso, né? A persistência, nesse caso, desde que você tenha os seus valores, por isso que eu penso assim, né? A gente fala muitas vezes nos processos, a gente fala de educação, a gente fala do servir e não se servir do outro. E isso já causa uma coisa assim, quem está desatento, e essa é a palavra que eu quero usar, está desatento. Por que está desatento? Porque ele está entendendo que servir, na concepção dele, é ser subserviente, é ser subalterno, é ser submisso, não é? E muitas vezes ele não está ligado que servir não é isso, não é estar abaixo. Isso é uma distorção que vem da época da escravidão e tal, não tem nada a ver. Né? E eu faço sempre esse teste. Faça esse teste quando você for numa churrascaria, pergunta o nome do garçom que te atende, invariavelmente ele vai responder, 95% das vezes ele vai responder o nome da carne. Triste, né? Como é o seu nome? Ele fala picanha. E uma vez eu fiquei muito triste, o William estava comigo, eu estava no Rio Grande do Sul, e tem uma carne lá que eles chamam de vazio. E eu perguntei, qual é o seu nome? Ele falou vazio. Aí eu estava fazendo essa experiência, eu fiquei mais triste ainda, eu falei, cara, que absurdo, né? Eu podia encapsular. O que nós estamos falando aqui do servir é da natureza humana. Não quero nem pegar de Cristo, né? Que eu sou cristão, mas eu estou falando da natureza humana. Se a gente não fosse servido,
na mama da nossa mãe, nós teríamos morrido. O macaquinho se vira, o cavalinho se vira, a girafa cai de 1,5 m e toma coice da mãe, tem que levantar rápido para ela poder fugir, porque o cheiro, né, da placenta atrai predadores. E aí você vê aquela cena e fala, que mamãe girafa maldosa. Não, ela está falando, levanta logo, cara. É violento de ver, você fica chocado. Então, o ser humano não, cara, frágil, ele tem que ser colocado na mama. Então, é da natureza, só estamos falando assim, resgata um pouquinho naquilo que te cabe. E é legal falar da nossa obra por causa disso, a gente fala da autonomia que a pessoa tem em relação a tomar decisão. Não precisa trocar de empresa. Hoje mesmo eu postei uma frase que recebi no meu story. Não precisa trocar de empresa, cara. Troca o seu jeito de olhar. Abre sua mente. Estuda, lê. Só que não tem muita literatura falando disso. Ou é lá ou é cá. Nós estamos vivendo num mundo binário. Se você fala assim, o pessoal está muito sensível. Olha lá, é de tal lado. Não, o pessoal fala um pouquinho mais grosso. É do outro lado. Cara, por que eu tenho? Eu não estou em cima do muro, eu só tenho que escolher o que eu tenho como essência humana, que é servir e ajudar o outro. E aí desmistificar essa coisa de que eu preciso fazer algo muito novo. Não é novo, cara, sempre teve lá desde que você nasceu. Faz sentido, Williams? É por aí? Estamos finalizando o nosso time aqui, é isso? Dá para mais uma pergunta ou não? Como é que você está o tempo aí, Fernando? 1 minuto, acho que dá para a gente fazer um fechamento rápido aqui. E aí eu queria trazer essa visão assim de... mais do que a gente ter a responsabilidade de mudar o mundo, né? Senão a gente vai pensar naqueles 2 ratinhos, Pink Cérebro, lembra? Vamos dominar o mundo com uma escova de dente e uma pasta, né? Uma pasta de dente, um fio dental. E eles todas as noites eles escapavam da jaula e queriam dominar o mundo. Qual é o mundo que a gente acredita que dá para ser dominado? Aquele que você impacta, seja com o seu trabalho pessoal, seja com a sua liderança, onde você atinge que sejam 5 mãos, que vão atingir 50, que vão atingir 500, seja que a tua empresa que impacta... O ano passado, cara, a Saca conseguiu atingir aproximadamente 300 mil vidas, se você olhar direto e indiretamente. Então, um sucesso. Então, queria agradecer a oportunidade de estar com vocês, de que você me deu, Fernando. Nos conhecemos há pouco tempo, mas nos unimos pela nossa filosofia de vida, de fazer negócio para gerar prosperidade, e a gente sabe que prosperidade não é só dinheiro. Então, com saúde, agradecer a Sol, agradecer o Williams pela participação. Fica a palavra com o Fernando aí, que é o nosso... Não, eu acho que cada um de nós pode soltar uma frase para deixar, né? Que é importante. Eu quero deixar a seguinte frase: aonde tem um poste aceso, não precisa de você, vai para outro. Bom, a gente não vai conseguir mudar o mundo, mas a gente pode conseguir melhorar o nosso mundo, quem está ao nosso redor. Quando você já achou que está pronto, é uma boa hora para você se reinventar. A minha você pode viver ingratidão ou em gratidão. Muda pouquinho a palavra, mas tem todo sentido. Muito obrigado pela atenção de vocês. Olha, gente.